nesse instante estamos começando o nosso encontro número 14. Vamos pedir nesse instante a espiritualidade que nos intua, que nos oriente, nos ajude neste processo, nesse estudo. Importante reforçarmos, né, que se trata de um estudo, não se trata de uma aula, e sim de reflexões para que a gente possa compreender como que nós estamos de forma muito lúdica, conectados neste mundo que não para muita gente ainda é uma coisa fantástica, ainda é uma coisa sobrenatural, ainda é uma coisa misteriosa, e o nosso desafio é justamente eliminar esses mistérios, né, que a gente possa entender e lidar com o mundo espiritual de uma forma muito natural, até porque, queiramos ou não, nós estamos totalmente ligados, nós fazemos parte deste mundo, inclusive a vida material faz parte naturalmente do mundo espiritual. Então, agradecendo aos espíritos que nos ajudam, agradecendo a Jesus, em primeiro lugar, por nos permitir esta oportunidade de estarmos aqui visitando estes postulados, né, da doutrina dos espíritos, e os nossos mentores, nossos guias que nos auxiliem, que nos ajudem neste processo, e também aos irmãos desencarnados que porventura estejam nos acompanhando, naturalmente eles estão nos acompanhando, tanto para nos prestigiar, quanto para nos orientar também. Tá? E agradecimento aos nossos irmãos e irmãs encarnadas que estamos aqui fazendo esse nosso estudo. Tá? Então, neste momento, eu queria fazer uma breve recapitulação que nós falamos ao longo desses 13 encontros anteriores. Nós começamos falando sobre a história do Espiritismo, não enquanto mundo dos espíritos, né, que ele pré-existe desde sempre, mas sim da doutrina, da codificação, de como que vieram os estudos e como que se deu essa estruturação. Né? Então, nós iniciamos desta forma, falamos sobre os pilares da doutrina dos espíritos, né, os 5 pilares, a crença na existência de Deus, a crença na reencarnação do espírito, na imortalidade da alma, na pluralidade dos mundos e na comunicabilidade dos espíritos, né? Nós nos ativemos durante um tempo na comunicabilidade para entender as formas de comunicação, como é que se dá a questão da mediunidade, e entramos no mundo espiritual propriamente dito, né, no mundo do espírito, e começamos falando sobre a natureza e origem dos espíritos. Tá? E hoje nós vamos falar um pouco sobre os corpos espirituais. Vamos começar a primeira parte dos corpos espirituais, falando sobre os corpos espirituais inferiores, mas a gente vai entender devagarzinho, né, essa dinâmica de como que se organizam os nossos corpos. Quando nós falamos de corpos espirituais, é o conjunto, né, completo de estruturas que envolvem a nossa existência, tanto da parte material até chegarmos à parte espiritual. Né? Se nós tivermos como base o Livro dos Espíritos, na parte 4, do mundo dos espíritos, fala sobre o perispírito. Então, na pergunta 93, Kardec faz a seguinte pergunta: o espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvidos por alguma substância? Os espíritos responderam: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, a gente já começa a perceber que, já nesta estrutura, ele já adquire certos atributos, certos comportamentos que o corpo material não tem. O corpo material ele tem um vínculo, né, com a Terra, e tem o processo da gravidade. Ele sofre o efeito da gravidade porque é uma lei física, né, uma lei da física. E já o corpo perispiritual, que é esse que os espíritos estão descrevendo, ele já nos traz algumas características intermediárias, ainda muito grosseira do ponto de vista espiritual, mas já sutil do ponto de vista material. E aí ele diz, né, suficientemente vaporosa para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Naturalmente, esta substância perispiritual possui esta possibilidade. Agora, de que forma ela é desenvolvida, de que forma ela é aprendida? É através da evolução,
Né? Não é porque um espírito está desencarnado, que ele não está aprisionado ao corpo material, que ele já sabe fazer esse processo de transporte. Muitos espíritos vivem vida espiritual como se estivesse vivendo vida material. Sente dor, sente frio, sente fome, sente calor, sente o corroer do seu corpo material quando está, por exemplo, no caixão, cemitério. Então ele sente o processo de decomposição. Isso porque ele está ainda muito vinculado, ainda está muito agarrado à vida material. Então este atributo não é automaticamente aproveitado pelo espírito, né? pelo desencarnado, podemos assim dizer, ou pelo aquele que está em um processo de desencarnação ou em processo de desdobramento. Tá? Isso aí realmente depende muito do domínio mental, depende muito do domínio das leis espirituais. Na pergunta 94, de onde tira o espírito seu envoltório semimaterial? E aí os espíritos respondem: do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Então ele faz até uma analogia aqui que é interessante, porque assim, no momento atual a gente está vivendo o inverno, mas tem locais no Brasil que é o mesmo que nada. Né? Você está vivendo é como se estivesse vivendo o calor do mesmo jeito. Agora, existem regiões onde o clima muda bastante. E existem outras que é costumeiro no nosso mundo, que você tenha frio, muito frio. Então, nesses ambientes, é preciso que a gente que mora em um país tropical se adapte utilizando roupas adequadas para estarmos naquele local. E mudando, inclusive, nosso comportamento, a nossa forma os nossos horários, tudo isso. Né? Então, da mesma forma, acontece no plano, do ponto de vista perispiritual. Um espírito que saia do planeta Terra, por exemplo, para fazer uma visita ou para fazer um trabalho em um mundo mais evoluído, ele precisa estar adaptado para não sofrer e não interferir também naquele mundo. A gente lembra que, quando nós falamos sobre a natureza dos espíritos, ele não tem liberdade para ir onde acha que deve. Se isso somente espíritos evoluídos conseguem fazer este caminho. Não é? Então, quando nós estamos em condição perispiritual, se eu vou para um planeta ou para uma região densa, regiões umbralinas ou para planetas primitivos, eu preciso me ajustar, me adensar, mudar o meu modo perispiritual para que ali eu possa entrar sem sofrer muitas as consequências, as radiações, as interferências, ser afetado pelas toxinas do local. E da mesma forma, como, por exemplo, se nós queremos visitar um local muito quente, o que é que nós fazemos? Utilizamos roupas mais leves. A gente verifica, inclusive, os horários, a radiação do sol, aí tem que usar protetor solar, então tem todas essas mudanças. Então, desta mesma forma, o espírito ele não pode ser simplesmente colocado em um mundo, de uma vibração diferente. Inclusive, Jesus, quando ele se organiza para ele vir fazer a materialização dele conosco, há 2000 anos e pouco, ele precisou passar alguns milênios na atmosfera, na psicosfera da Terra, para que ele se adensasse o necessário para que ele pudesse estar no planeta, não só para a proteção dele, mas para a proteção daqueles que aqui estavam, por causa da claridade, da luminosidade de Jesus, que vive já a vida espiritual. A gente vai conhecer essas camadas e vamos entender qual é o estilo, qual é o nível de consciência, o nível de vida que Jesus, né, que é o nome da sua última encarnação, né, da sua passagem aqui pela Terra, ele veio com este nome, apesar de que este não é o nome, vamos dizer assim, o nome cósmico dele. Todos nós temos uma identidade cósmica, mas a identidade dele na última vinda foi Jesus. Né? Não, esse nome, mas Yeshua. Entretanto, o Brasil, né, e a maioria das línguas estrangeiras conhecem como o nome de Jesus. Tá? Então, é necessário que ele esteja ajustado para essa trajetória que ele precisou fazer.
Na pergunta 94.A, que assim pergunta, dessa maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro, e é justamente isso que nós acabamos de falar, né? É necessário que eles se revistam da nossa matéria, como já dissemos. Então, foi assim que Jesus e todos os espíritos que vieram e que continuam vindo de planetas mais evoluídos, e nós temos diversos irmãos aqui encarnados, e muitos não estão encarnados, eles estão apenas na nossa psicosfera, no nosso ambiente espiritual aqui da Terra, mas precisam se ajustar para que não sofram abalos na sua estrutura espiritual como um todo, né? Então precisam de fato se adaptar. Pergunta 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Aí os espíritos respondem, sim, uma forma ao arbítrio, ou seja, à vontade do espírito, é pela vontade dele. E é assim que ele vos aparece algumas vezes, seja no sonho, seja no estado de vigília, ou seja, acordado, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. É o processo de materialização, é o processo de adensamento. Muitos espíritos, existem diversas obras, e uma delas que eu posso citar aqui e indicar a leitura, chama-se O Abismo. Este livro é de Ranieri, e ele foi psicografado, foi ditado por André Luiz, pelo espírito André Luiz. Trata-se de uma viagem que André Luiz fez para zonas mais densas, por isso que o nome é Abismo, né? Porque ele foi para as zonas mais inferiores, e não é linguagem figurada. Os abismos, onde nós conhecemos, né, por exemplo, as profundezas, as zonas dos oceanos, as regiões subcrostais, abaixo da superfície, todas elas possuem vida espiritual. E nestes ambientes se situam as maiores colônias de zonas umbralinas, de espíritos ainda voltados para o mal em diversas escalas, em grandes escalas, em condições que a gente aqui na superfície, encarnados, a gente desconhece. Tá? Em condições de encarnados, aqui na superfície, a gente desconhece. Em espírito, muitos de nós conhecemos, porque muitas pessoas que estão encarnadas fazem parte de equipes de trabalho nos momentos que estão dormindo, nos momentos que estão em sono. Tá? Então, quanto mais profunda é a zona, maior é o abençamento, mais materializado tem que se tornar o espírito. E aí, quando a gente fala de abençamento, a gente está falando de vida como se fosse quase um corpo material. Cansaço, fome, sede, dificuldade de locomoção, mesmo espíritos muito evoluídos precisam de uma estrutura muito robusta para irem e conseguirem retornar destas zonas. Veículos apropriados, precisa de certos canais de comunicação espiritual dentro do planeta. A gente não vai entrar nesse mérito agora, para a gente não desviar o tema, mas é um processo muito bem planejado, as atividades de incursão, seja de pesquisa, seja de resgate, seja de socorro, ou seja até mesmo de acompanhamento. Então, falando dos corpos espirituais, nós vamos entrar agora na primeira parte e vamos nos ater hoje a estes corpos espirituais inferiores. Então, a primeira parte dos corpos espirituais são aqueles corpos mutáveis, aqueles que sofrem modificações, que não são atemporais, certo? Então, a gente separa em dois blocos, são os corpos inferiores e os corpos superiores. Dentro dos corpos inferiores, nós temos quatro deles. E de respeito, só um momento, aqui que a Roberta fez uma pergunta. Roberta pergunta aqui, eu não entendi muito bem sobre as zonas umbralinas. O que é que acontece? O que para nós que estamos encarnados é chão, é região subsolo, né, ou zonas subcrostais, do ponto de vista espiritual, são zonas povoadas por espíritos. Aquilo que para a gente é o subsolo, a região da litosfera, a região do núcleo da Terra, todas essas áreas são ocupadas por espíritos, as zonas do fundo do mar. Não é? Então, o que para nós são regiões inabitadas,
do ponto de vista espiritual, existe muita coisa acontecendo. E são nessas regiões que acontecem os principais trabalhos, né, as principais colônias de espíritos ainda voltados para o mal, ou então espíritos muito sofredores. São diversas regiões, tá? E são regiões escuras, naturalmente, até como a gente conhece, né? São regiões onde a luminosidade do Sol não chega, e a luminosidade do Sol é importante para a dissipação do mal, tá? Engraçado que nós conhecemos, por exemplo, o Drácula, né? Todo mundo aqui, os mais adultos, os adultos devem saber a história do Drácula, né? O Drácula é um vampiro que tem medo da claridade. Aquilo ali é uma alegoria, mas é uma alegoria muito representativa do ponto de vista desta natureza de espíritos, né? Existem os vampiros também, né? Com essa caracterização, com essa denominação e com aquela finalidade. Nós não vamos nos ater a este personagem, a esta realidade. Isso a gente vai falar sobre isso em outro momento. Porém, as regiões subcrostais, as regiões abaixo da superfície, é onde estão localizadas as grandes colônias de zonas umbralinas, né? Essas zonas umbralinas não são estruturas físicas, podemos assim dizer, e sim estruturas mentais, estruturas construídas pelas mentes adoecidas, intoxicadas do ser humano, né? Então, se eu tenho uma mente muito obcecada pela bebida, muito obcecada pelos vícios, ali cria-se na minha mente um ambiente onde espíritos dessa mesma natureza vão se encontrar, e para ali eles vão ser conduzidos. E ali eles vão fazer um processo de agrupamento, só que não é só ficar vagando, como às vezes a gente pensa que ficam vagando. Muitos estão em trabalhos organizados, em trabalhos de obsessão, em trabalhos de hipnose, de aprisionamento, uma série de atividades, né? Para que a gente não desvie o foco, a gente pode ter certeza que a gente vai estar trabalhando esse tema, né, para que a gente entenda como é que funciona a estrutura das zonas trevosas. Mas o que a gente tem, de fato, é que essas regiões são regiões ocupadas, né? Esta obra, né, que eu falei, que eu indiquei, é uma obra, O Abismo, é uma obra interessante nesse sentido. Eu só recomendo muita cautela, porque às vezes a gente se impressiona muito com aquilo ali, a gente acaba entrando em uma vibração diferente. Então, tem muito cuidado se vocês forem fazer a leitura desta obra, né? Eu recomendo muita prudência, né? Muito preparo, porque são informações, de fato, para nós, para as pessoas que têm mais sensibilidade, elas têm um nível acabam impressionando muito. Então, voltando aos nossos corpos, hoje a gente vai falar sobre os corpos relacionados à nossa personalidade, relacionados à nossa vida, não à essência, mas à estrutura da personalidade, estrutura psíquica, muito voltada à estrutura psíquica, muito voltada à nossa história dentro desse processo evolutivo, mas não necessariamente a estrutura espiritual. Tá? Então, a gente começa com o corpo físico, que é aquele que a gente olha no espelho e vê, né? O corpo mais denso, mais material que nós temos é o corpo físico, e ele existe para quê? Por que a gente precisa ter o corpo físico? Naturalmente, a gente precisa do corpo físico para que a gente possa interagir, para que o espírito possa interagir em nível espiritual na matéria, né? Então, a gente precisa que ele seja utilizado para quê? Para que a gente possa despertar, ir eliminando as coberturas da nossa consciência. A consciência diz respeito à estrutura mais superior. Então, através da vivência, através das encarnações, nós vamos adquirindo aprendizado, a gente vai adquirindo consciência, a gente vai adquirindo vivência e sabedoria. E isso é o necessário para que a gente possa estar galgando o nosso processo evolutivo, né? Então, esse corpo é o mais rapidinho, né, que a gente tem. Ele é criado na hora da concepção, né, quando é feito a fecundação, depois do ato, né, da geração, e dura até
após a morte do corpo, né, vem alguns dias ainda, depois de algum período, que ele vai ser totalmente devolvido para o planeta onde ele faz parte, né, a carne. Então, vai totalmente devolvido para o mundo material. Né? Então, ele entra em processo de decomposição, né, nessas existências, uma atrás da outra, cada existência é um corpo novo, cada existência é um corpo novo, como Jesus nos diz, né, no Evangelho, para conhecer o reino de Deus é preciso nascer de novo. Então ele quer dizer isso, né? Para a gente evoluir e chegar no plano espiritual, no mundo espiritual, a gente precisa passar por novos renascimentos, novas vidas materiais, né? Então o corpo material ele tem a sua função, que é uma função muito específica, que é nos dar vivência, nos despertar a consciência. Através dessa vivência é que a gente adquire essa consciência que é fruto das experiências vivenciadas na vida material. Tá? No plano, aí a gente pode perguntar o seguinte, mas espera aí, será que eu não posso evoluir no mundo espiritual? Será que eu não posso galgar isso? Eu preciso vir para a matéria, renascer? Precisa, né? Por quê? No plano espiritual a gente não evolui tanto, a gente não dá saltos de evolução, a gente não é tão rápido quanto na matéria. Né? Primeiro porque a gente precisa reconstruir aquilo que nós, vamos dizer, de certa forma assim, não agimos correto na matéria. Então, se eu errei na matéria, eu tenho que voltar para a matéria para consertar. Tá? E no plano espiritual, não é possível fazer esta evolução, né? E aí entra também a questão do mérito. Se não tivesse a necessidade de nós fazermos este esforço para evoluir, qual seria o nosso mérito? Né? Nós já encontraríamos o pacote pronto, né? Já encontraríamos a realidade muito pronta. Então a gente precisa da vida material. Entretanto, a vida material, até ela, possui diversos níveis de sutileza. Nós precisamos entender que não precisa ser uma vida doída, uma vida trágica, dramática, até porque todo drama, toda dor, todo sofrimento é oriundo de nossas ações. A gente não é sorteado, a gente não passa por um processo de capricho de Deus para que a gente uns sofrem e outros não. Está tudo ligado às nossas ações. E outra, não tem ninguém neste mundo que seja capaz de construir ou destruir por mim. Por mais que uma pessoa me agrida, me machuque, me ofenda, me humilhe, ela não está fazendo para mim nenhum mal, ela está fazendo para ela. Ela está trazendo uma bagagem negativa para a existência dela. E eu, naturalmente, vou sofrer na matéria. Mas se eu souber, se eu for muito inteligente e eu não entrar neste processo, eu entender a fragilidade do outro e a minha fragilidade também, estas máculas, né, estas necessidades de passar por estes processos sofridos vão se esvaindo. É lógico que a gente observa que a grande maioria de nós ainda tem muitas dores, ainda tem muitos sofrimentos. Entretanto, outros sofrem menos. A gente vê que dentro do nosso mundo existem pessoas que têm um outro tipo de vida. Não é que sejam melhores ou piores, é por questões de merecimento. São pessoas que escolheram outros processos, escolheram outra natureza de missões e não precisam passar por dores de reajustes. Dores familiares, dores de trabalho, doenças, pobreza, questões, né, de toda a natureza de sofrimento, solidão. Então está muito ligado àquilo que nós escolhemos para a nossa vida. E essa escolha está muito ligada à questão do ego, está muito ligado às nossos interesses mais materiais, as nossas dores de consciência, os nossos remorsos. Então a gente acaba escolhendo certas realidades para que a gente possa curar mais rápido, vamos dizer assim, chegar mais rápido na vida espiritual propriamente dita. Tá? Então falamos do corpo físico, que é este corpo que nós pegamos, que a gente toca, e agora nós vamos entrar no corpo etérico. Né? Corpo etérico também é chamado de corpo vital. Né? Este corpo aí, ele está em uma dimensão diferente
né? Ele não está na mesma dimensão do corpo físico, apesar de ainda ser um corpo material, né? Ele está no meio, ele é um corpo intermediário, não é? Que ele não está na dimensão do espírito, ele não é um corpo que é um corpo de espírito e também não é um corpo material. Ele é como se fosse um meio de campo, é um caminho, né? Então, para que ele serve o corpo vital ou duplo etérico? É o que nos dá vida. Se não for pelo corpo vital, nós seríamos apenas massa de carne, nós seríamos apenas osso e carne, não teríamos nenhum tipo de vitalidade, né? Então ele é igualzinho, a estrutura dele é igual ao corpo físico que eu tenho. Então eu tenho um corpo físico, esse corpo ele é igualzinho, ele está interior, né? Ele está por dentro do meu corpo material, do meu corpo físico, e ele ressalta alguns milímetros ou às vezes até alguns centímetros, não perpassa muito disso. Esta é a nossa, é como se fosse a carga da bateria. Tá? Então você tem uma bateria, você recarrega ela, ela vai ter vida durante algum tempo. E que tempo é esse? O tempo que o corpo permanece encarnado. Candeias faz parte do perispírito, tá? Faz parte do perispírito mesmo. Essa é uma das etapas do perispírito. Se a gente juntar o corpo etérico e o corpo astral, é o perispírito, viu? Muito obrigado, muito pertinente sua pergunta, né? Então, por que ele não é o perispírito? Porque o perispírito, ele sobrevive à morte do corpo físico. Na hora que eu morro, na hora que o meu corpo morre, o corpo etérico se esvai também, depois de alguns dias, uns 3 dias mais ou menos, né? Que demora mais ou menos essa desvinculação, leva em torno de 3 dias, para que de fato deixe de existir ali a vida, né? Inclusive, este é um dos motivos pelos quais muitas pessoas acreditam que um corpo, por exemplo, só pode ser cremado depois de 3 dias. Você mantém ele, o corpo material, né, o corpo físico, você deixa ele durante um período, passou 3 dias, você pode fazer a incineração daquele corpo. Mas e por que não enterro? Porque no enterro o corpo permanece, né? Ele vai ser decomposto. No caso da cremação, não, ele vai ser totalmente destruído. Então, neste período, existem as desvinculações. No livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, de Patrícia, tem uma parte que fala sobre essa desvinculação. Tá? Então, essa desvinculação é para que o perispírito siga. O perispírito permanece. O duplo etérico se esvai. E aí está uma grande questão relativa ao duplo etérico. Esta energia vital, corpo vital, é o que nos dá vivacidade, como a gente falou. Então, quando você está muito aberto ou muito aberta a energias, não tem uma boa proteção, não tem bons pensamentos, né? As vontades são vontades mais materiais. Isto afeta o sistema imunológico do corpo em nível espiritual e em nível físico. E o que acontece? Existe uma perda de corpo vital, de fluido vital. É por isso que muitas vezes a gente dorme, tem gente que dorme 12 horas, mas acorda arrasado, acabado, parece que não dormiu nada. Já tem outras pessoas que dormem pouco e acordam bem, super bem, né? Essa é uma realidade de perda de energia vital. Trabalhos espirituais também, quem trabalha muito com passe, quem trabalha muito com socorro, quem trabalha em reunião mediúnica, dando passagem a espíritos, sofre muita perda de fluido vital. Quando acabam essas reuniões, quando acabam essas interações, né, comunicabilidade, o médium fica muito cansado, fica arrasado. Isso a gente vê em pintura mediúnica, em reuniões de desobsessão, trabalhos de passe, né, muito trabalho de passe, porque o passe é uma troca fluídica. Você está tirando energia tóxica de uma pessoa e devolvendo energia fluídica, mas não sou eu que faço isso.
eu empresto o meu corpo para um espírito de cura, um médico, um terapeuta, se utiliza do meu corpo para poder fazer essa troca. Então, quando eu cedo o meu corpo para o espírito vir fazer, o espírito que está utilizando o meu corpo, ele precisa de minha energia para ir lá e fazer o trabalho. Então, aquilo ali cansa. Tem muita perda vital. Existem alguns trabalhos, né, que são mais complexos, que aí já são desenvolvidos por médiums que têm uma envergadura moral muito grande, né, que tem uma vida, uma conduta muito boa, e esses médiums têm uma assistência da equipe espiritual para que ele não morra, para que ele não desencarne. Porque dependendo da perda desta energia, pode vir a desencarnar, porque é a energia que dá vida, é o corpo etérico. É ela que dá vida ao corpo físico, né? Então, outros exemplos que a gente pode ver, gravidez que tem problemas, uma série de problemas, se trata de um espírito que está, em muitos casos, né, se trata de um espírito que exige, que suga muita energia da mãe para que ele faça os ajustes no seu espírito para que ele possa vir a nascer. E tem muitas mães que desencarnam, né, para dar vida a esse filho. Naturalmente, em nível espiritual, isso tudo é acordado, isso tudo é definido, porque uma mãe não pode perder a sua vida à revelia da sua vontade. Ela precisa aceitar esta missão. Se for necessário, ela vai dar a vida para poder aquele ser nascer. E aí é lógico e evidente que ela é muito bem recompensada no plano espiritual. Tá? Isso também é um assunto que a gente vai tratar em outro instante, que é justamente quando nós formos falar desses vínculos, né? Mas o corpo etérico, né, ou o corpo vital é isso, né? É a nossa energia, é a nossa carga. Então, quando você sente, fulano está carregado, fulano está cansado, você encosta na pessoa, você sente que está drenando suas energias. Quando você dorme e não se prepara a contento para poder dormir, está com a cabeça atribulada, pensando em um bocado de coisa, então brigou antes de dormir, acorda, mau humor, cansado, cansada, né? Teve muita perda. Durante o exercício do sono físico, do corpo físico, o corpo astral e o duplo etérico está perdendo a energia, né? Por causa justamente disso, pela densidade dos pensamentos, pela densidade das regiões onde esse espírito vai estar visitando, né? Em muitos casos são até são capturados para estarem e ali, se você está envolvido nesse tipo de trabalho, nesse tipo de ambiente, você vai ter muito roubo, vai perder muita energia vital. E a energia vital ela é muito disputada, tanto pelos espíritos de luz quanto pelos espíritos das trevas. Os de luz, porque para fazer resgate de irmãos que estão em situações muito complexas, precisa do fluido vital. Para quê? Para ele dar uma acelerada na recuperação. É como se fosse um tratamento intensivo. Então, existe o que se chama de choque anímico. Um espírito desencarnado, sofredor, está sofrendo bastante, conseguiu se comunicar de alguma forma com a luz, conseguiu pedir socorro, foi merecido socorro, aí o que é que ele vai fazer? Ele vai precisar de um encarnado, que o encarnado ceda energia vital para ir lá resgatar esse irmão nosso. E aí, no processo de resgate, ele vai receber esta energia que a gente cedeu. E este choque é um choque muito grande, e quem cede essa energia tem uma perda muito grande. Mas depois recupera, né? Laís fez um comentário: eu sinto a energia dos locais, das pessoas, estou aprendendo a não perder energia nesses encontros. E aí Roberta completou: preciso aprender a fazer isso. Pedindo, né, a seus mentores, pedindo aos espíritos de luz. Então, por exemplo, a gente trabalha, você vai para o seu ambiente de trabalho, você sente a energia pesada, meu Deus, lá vai eu mais um dia. A energia da lamentação está abrindo as portas para o sofrimento, para essas dores. Por mais que seja difícil, nós sabemos, né, da dificuldade, a gente precisa estar nesses locais para a gente trazer o ganha-pão. O que nós precisamos? Confiar na espiritualidade.
Então eu vou entregar para a espiritualidade o seguinte: olha, eu vou emanar, vou fazer uma prece, vou orar por todos aqueles amigos, por todos aqueles que estão lá, orar pelo ambiente, e vou pedir à espiritualidade que me ajude a não ter perdas, a estar mais protegida. É como se você estivesse pedindo escolta. Você vai entrar num bairro perigoso. Se você for num bairro perigoso sozinho, a chance de você ser assaltado, ser agredido é muito grande. Mas aí você pede ajuda da polícia. Você diz: olha, eu quero uma viatura para poder me acompanhar aqui, para poder fazer o trabalho que eu preciso fazer, entrar e sair. Então você vai ter a escolta e essas energias não vão conseguir te afetar. Este é um processo que deve ser feito sempre e a gente precisa vigiar. Não adianta eu pedir socorro, mas quando chega na hora lá, eu sou o primeiro a entrar na intriga, eu sou o primeiro a responder a intriga, eu sou o primeiro a devolver, ou então a trazer para dentro de mim, absorver aquele sentimento. Eu estou falando de trabalho, mas a gente pode falar de família também, né? Às vezes a gente vai se encontrar com um parente, né? Vai visitar um parente, ou então está dentro de casa mesmo, a gente consegue pedir o suporte e a gente recebe esse suporte. Agora a gente tem que merecer e a gente tem que confiar. Os espíritos vão te assessorar, vão ajudar que você, de fato, esteja mais protegido, apesar de que existem certos trabalhos que não tem jeito. Né? Então, assim, quem trabalha, por exemplo, diretamente com atendimento, quem trabalha diretamente com socorro, desobsessão, passe, terapia é outra coisa que toma muita energia, porque muitas vezes a pessoa que está fazendo terapia, ou então está num processo mais delicado, então existe uma troca, tá? Existe uma troca ali. Lógico que a gente tem que ser muito prudente, a gente pode e consegue ser mais prudente, para que a gente não entre naquela faixa vibratória, mas não deixa de ter um certo nível de perda sim, tá? Mas depois a espiritualidade recupera, a gente pede um passe, a gente pode pedir um passe, a espiritualidade nos fornece um passe, a gente pede para na hora que a gente for dormir, a gente receba, né, esta bênção, receba este processo de tratamento, e a gente com certeza vai ter também. Porque da mesma forma que eu cedi energia para alguém, a gente vai ter também o socorro para nos recuperarmos, tá certo? Então este é o corpo etérico, é um corpo muito importante. Sem ele, nós não temos essa vida, não deixa de ser o perispírito, é a soma, né, do corpo etérico e do corpo astral. Então precisa deste meio de campo para poder fazer as comunicações entre o corpo físico e o corpo perispiritual, tá? Que é o nosso molde, e é quem a gente vai ver agora, é o corpo astral. Né? O corpo astral, esse corpo também está em um nível que não é o nível material, né? Ele não está no nível material, e nem está no nível espiritual. Né? Ele está no nível astral. É uma dimensão diferente, tá? A partir deste momento aí, você pode observar que já se trata de corpo espiritual. Somente os corpos físico e etérico são corpos materiais, em níveis diferentes de matéria. Do corpo astral para cima, já entra estrutura espiritual, certo? Então, a gente tem, a partir desse instante, né, o corpo astral já é, de fato, uma estrutura espiritual. Tá? Então, a gente tem a função, né? Qual é a função do... Ah, sim, tem um detalhe importante que eu quero voltar aqui para falar do corpo etérico. Como é que é feita a recuperação? Também a gente não vai entrar no mérito, mas eu vou só comentar isso aqui, que é extremamente importante. O que é o passe? Né? O que é o passe? Quando você fala assim, eu quero um passe. O passe é uma troca de energias. Você recebe uma energia mais evoluída, mais purificada, dependendo do que você precisa. O médium não sabe. Quem sabe são os espíritos que estão utilizando do médium para te dar o passe. Então, por exemplo, eu sou passista. Eu estou ali cedendo o meu corpo para o espírito chegar ali no corpo da Roberta, por exemplo, e fazer uma troca energética. A Roberta pode estar muito acelerada. Ela pode estar com uma carga de energia muito acelerada. Os chakras dela, que são justamente, eu vou mostrar aqui, né?
que são esses centros de força, é através desses 7 centros de força principais, que o nosso corpo é todo cheio de chakra. Mas os principais são esses 7, tá? Então, através desses chakras a gente faz, é como se fosse funil, é como se fosse um ralo de uma pia, onde ele vai girando, né? Ele pode estar saturado de energia, como ele pode estar sem energia nenhuma. E isso o médium sente, né? A mão. Quando o chakra está saturado, a mão acaba empurrando para trás, é como se tivesse uma força empurrando você para trás. Aí você tem que fazer a limpeza, retirar o excesso e devolver na quantidade exata. Ou o chakra puxa. A mão você sente como se tivesse alguma coisa atraindo para dentro do corpo daquela pessoa. Então você precisa fortalecer a energia naquele local ali. Tá? Então os chakras servem para quê? Para fazer o ajuste desse corpo, das energias desse corpo vital. Tá? Então isso é importante, a gente entenda o que é o passe. É lógico que isso aqui é de uma forma bastante resumida, tá? Mas o passe, na verdade, ele é justamente uma entrada, uma troca de energias através destes centros de força para poder fazer a revitalização do seu organismo na dosagem certa. Tá? Então isso daí ficou sem ter explicado. Né? Então, voltando... Então ele faz essa função. Aí agora a gente vai falar do perispírito. Né? Qual é a função do perispírito, né? do corpo astral? O corpo astral ele está numa dimensão astral, né? Como falei, ele já está em um nível espiritual, né? E ele também se parece com o corpo. Né? Ele tem a estrutura do corpo, né? Ele tem é um molde. Né? É o corpo astral que dá um molde. É como se fosse a nossa duplicata no nosso corpo físico só que em nível astral. Né? Neste corpo estão registrados sentimentos, emoções, experiências e os registros da nossa consciência. Né? Estão nesse corpo astral. Candeias fez um comentário aqui. Quando tomo passe ou rico, eu sinto rebuliço lado esquerdo, mediação da vesícula. Então, pode ser que o médico astral que está aplicando, né, o terapeuta, ele está enxergando no seu corpo astral alguma mancha, né, alguma questão naquela região, e aí ele acaba atuando ali naquele ponto, naquele local. Há muito tempo atrás, eu estava com uma grande crise renal. E aí eu fui indicado procurar um pronto-socorro espiritual. E aí eu fui neste local, né? Cheguei lá, eu fui atendido. Quando chegou na região, né, dos rins, o médium parou. E ele ficou um tempão ali. Eu fiquei curioso de entender, mas eu não disse nada, eu só fiz entrar no local. Na hora que eu entrei, ele já veio, me chamou, fica aqui em pé. Aí veio, aplicou um passe. Quando chegou nessa região, ele parou e ali ficou. E eu, curioso, digo, será que alguém comentou alguma coisa com ele e tal? Mas não, né? Ele percebeu que ali existia um acúmulo de energia tóxica na minha região renal. Tá? E aí ele vai ali e faz o tratamento. Então, o terapeuta espiritual se utiliza do médium, ou às vezes o próprio médium tem a clarividência, porque a clarividência, quando você enxerga o espírito, você está enxergando o corpo astral. Tá? Por exemplo, um desencarnado. A estrutura de um espírito não é o corpo. O corpo é uma estrutura de um dos corpos espirituais, mas não é o corpo propriamente dito. Né? Então ele vem e enxerga aqui alguma coisa que ele precisa estar te ajudando, né? Tá te tratando. Às vezes é uma questão da cabeça, ele permanece muito tempo na cabeça. E além disso, além da região, existe cada centro de força tem uma função. Cada centro de força responde por um agrupamento de necessidades da estrutura toda do corpo. Né? Não necessariamente quando alguém vai fazer um passe na minha cabeça, não significa que eu estou com um problema no cérebro, na cabeça. É porque o chakra coronário, que é o de cima, é o mais importante. É ele que me faz a ligação com essa totalidade universal. Então, muitas vezes, a gente concentra ali em cima, tá? uma quantidade maior de energia, porque é o principal chakra. Mas a pessoa diz, não, mas eu não estou com problema de cabeça, mas não é para a cabeça, né? É por causa do centro de força. Tá?
Gente, é o seguinte, nós começamos a falar sobre o corpo astral, porém, a gente tem muita coisa para falar sobre ele ainda, né? Mas foi bom a gente render o tema, render o assunto, e só que a gente vai falar sobre este assunto na próxima quarta-feira, não vai ser quinta, tá? A gente vai falar na próxima quarta-feira, e aí a gente vai parar aqui no corpo etérico. Deixa eu só ler as mensagens que vocês colocaram aqui. Aí Candeias colocou, direto isso, independente do tratamento, basta deitar na maca, sem ninguém trabalhando, já sinto. Muito bem pela sensibilidade, né? Isso significa que você está se abrindo o seu corpo magnético, porque pode acontecer isso, a gente está na maca, ou está ali sentado, mas a gente fecha a porta, e não adianta, pode vir Buda, pode vir quem for para dar um passe, para poder fazer uma transmissão de energia e de fato não vai receber nada, né? Porque a pessoa está fechada, ela não deu passagem, ela não deu autorização para o seu corpo espiritual receber nenhum tipo de interferência. E ali você de fato vai, o passe não vai ser aproveitado, né? Pela estrutura corporal. Então por isso que de fato é importante a gente confiar. Confie na espiritualidade, não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com crença, não tem a ver com, inclusive, mais especificamente até o reiki, não tem nada a ver com religião, A ou B, né? Tem a ver com energia, física quântica, né? E aí vai para todo mundo, né? E aí Roberta coloca, por isso não gosto de ninguém colocar a mão na minha cabeça, né? Se for de fato uma pessoa tá ali com má intenção, aí pega na cabeça da pessoa ali e tal, ela tá, né, de fato transmitindo, alguma tá tentando, pode transmitir, às vezes até de forma inconsciente, né, sem querer. Por isso que é importante a gente estar com esta estrutura de proteção, com a nossa autoproteção, para a gente evitar. Você quer ver outra coisa também, que a gente tem que ter muito cuidado? Abraços. A gente tem o costume de abraçar, e o abraço é uma troca de energia, da mesma forma um aperto de mão é uma troca de energia, um cumprimento é uma troca de energia. Então o abraço, você vai dar um abraço em alguém, você bloqueia ou você permite, se for uma pessoa que você gosta e tudo, você tem que saber que ali é uma troca energética, você está fornecendo e, por outro lado, a pessoa está cedendo, né? Então vai abraçar, se for alguém que você não conheça, você quer fornecer um abraço, você se fecha. Eu estou te dando um abraço, mas eu não quero sua energia. Eu peço a Deus que... Então você, por exemplo, vai trabalhar, tá vendo que você vai ali dar um abraço em alguém, você já, de forma antecipada, você pede, você bloqueia, né? Não é maldizer a pessoa, não é entrar em um processo de preconceito, mas é simplesmente dizer, na minha área eu não quero interferência. E aí você vai... E fornece ali o que você precisa, né? E realmente sinto com algumas pessoas, me sinto mal. Pois é, né? Como Laís comentou, abraço, um gesto de acolher, inevitavelmente existe troca. Então a gente precisa se bloquear, precisa se proteger, sem deixar de ser caridoso. Observe um médico, é a melhor analogia que tem. Você vai você chega com pneumonia, você chega com uma doença contagiosa, os médicos não vão deixar de lhe atender, mas ele se bloqueia todo, ele se fecha, ele utiliza toda a estrutura para ele não se contaminar, tá? Então ele se coloca em uma condição para que ele consiga fazer o atendimento não só seu, mas de outras pessoas. Então, por exemplo, nós trabalhamos com atendimento, a gente trabalha com terapia, a gente trabalha com atendimento fraterno, a gente atende muitas pessoas com pensamento suicida, a gente atende muitas pessoas com depressão, com ansiedade, a gente atende muitas pessoas com raiva. E aí, essa energia, se a gente não tomar cuidado, a gente entra nessa vibração, tá? E a gente acaba compactuando e compartilhando aquelas energias. E não é para isso que a gente está se colocando para fazer o trabalho. A gente está para aprender, porque esta é a nossa missão, né? Quando a gente fala em evolução espiritual, é isso. A nossa vida se torna uma vida espiritual, é um espírito sempre fraterno, né? E não precisa a gente chegar em nível espiritual. Ainda, nas jornadas encarnatórias, a gente está aqui para isso, né? Para ser útil. Então, a gente não pode descuidar, né? A gente precisa tomar muito cuidado para que o nosso trabalho não nos traga prejuízo, tá bom? Então, gente, eu queria agradecer vocês. A Candeias fazer uma pergunta aqui.
Por que acontece de não ter empatia com a pessoa que sumiu aqui, que nunca vimos? É diferenças energéticas mesmo, né? São corpos que não se atraem, que não criam sintonia. Então eu posso encontrar você, eu posso conhecer. Recentemente, por exemplo, aconteceu um fato curioso, uma pessoa participando de um dos nossos trabalhos, a gente não tinha conhecido essa pessoa, e aí depois o esposo comentou, olha, fulana adorou vocês, e é difícil ela gostar de alguém, e tal, fez aquele comentário. Mas a gente nunca tinha visto aquela pessoa, né? Nunca tinha tido, e de uma forma ou de outra as energias acabaram se sintonizando, né? Acabaram se agrupando ali. Então essa repulsa acontece com alguém que você de fato nunca viu, né? De fato você não tem motivo, vamos dizer assim, nunca brigou, é uma pessoa desconhecida. Não significa que é uma pessoa que apareceu num karma, por exemplo, nada disso. É só questões energéticas mesmo, né? A energia dela, a vibração dela não casou com a sua. E vice-versa, né? Às vezes acontece o quê? De você não ter empatia, e às vezes a pessoa até tem. A pessoa gosta de mim, ela diz que gosta de mim, mas eu não senti a mesma coisa pela pessoa. Né? Não teve aquela conexão. Da parte dela teve, mas da minha não. E isso, de fato, são diferenças vibratórias, né? Não significa que eu sou melhor ou pior. Apenas que não casou, né? Como a gente diz assim, o santo não bateu. A gente fala muito isso aqui, né? Na Bahia, né? O santo não bateu. Então, é isso, né? O santo não bateu. Então, por exemplo, a Roberta atende muita gente. Eventualmente chega alguém lá que ela diz, não, nunca vi essa mulher, mas me vi que antipatia que deu aqui. E isso acontece de uma forma muito natural por isso, né? Os nossos centros de força não se conectaram, né? Exatamente, é desse jeito, né? Já acontece, e acontece isso muito, e também acontece o inverso, né? A gente nunca viu, então teve um primeiro contato, e dali criou-se uma grande amizade, uma grande ligação, né? Mais alguma observação, gente? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Eu que agradeço, Candeias, pela sua presença, pelas suas perguntas, também pelos seus comentários, viu? Eu que agradeço. Então, gente, assim nós vamos encerrando o nosso encontro de hoje. Muito feliz, né, por termos retomado. Tomei um puxão de orelha, né? Porque a gente, de fato, cria os compromissos e a gente não pode deixá-los, né? Não podemos a revelia daqueles nossos orientadores. Né? A gente tem um trabalho e precisa ter esse compromisso mesmo, né? Na segunda-feira, a gente estava viajando, né? A gente tivemos uma palestra no horário, eu até peço desculpas, que de vez em quando está acontecendo isso comigo, eu não estou avisando, né? Do evangelho, da nossa prece. Entretanto, a gente teve um encontro no centro espírita, numa cidade aqui, perto de Salvador, que se chama Simões Filho. Ela deixou até a garrafinha pronta, oh meu Deus! Mas pode ter certeza que a espiritualidade esteve, viu? A aguinha foi fluidificada, e segunda-feira, sem falta, nós estaremos juntos, se assim Jesus permitir. Então, diga a ela que não vai faltar. Tá? Não vai faltar. Compromisso firmado. E deixar a Valentina com a aguinha dela aberta e não ter, isso aí realmente é imperdoável. Tá bom? Mas eu agradeço muito, gente, vocês pela presença, né? Agradeço também aos nossos irmãos espirituais que nos orientaram, que nos orientam, nos auxiliam. Sim, a Laís comenta aqui, né? Temos também um instante de prece às 18, né? Que tem esse auxílio também. Mas a Valentina deve dormir cedo, né? Então ela está ali preparada, já criou o espírito do Evangelho. Então pode dizer a ela que segunda vai ter com fé em Deus. Tá bom, gente? Então um grande abraço para vocês. Vamos continuar nessa sintonia, vamos continuar nessa mentalização, para que os nossos guias espirituais, a equipe que nos auxilia, que auxilia a nossa família, esteja sempre nos ajudando, né? E que nós tenhamos esse sentimento de gratidão, porque nós tivemos este amparo, tivemos este auxílio,
E para nós, isto é uma grande dádiva, é um grande merecimento, tá bom? Que nós possamos nos recolher, que nós tenhamos uma excelente quinta-feira e que Jesus nos acompanhe em todos os momentos e que nós estejamos abertos, né, a este auxílio, a este atendimento e a esta energia que os irmãos querem nos mandar. Que nós nos fechemos para as energias trevosas e que nós estejamos abertos para as energias de luz do nosso Cordeiro de Deus. Um beijo, gente, no coração, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.